13 horas. Este programa é um oferecimento do Clube da Fraternidade, que mantém a emissora no ar. No ar, debate na Rio. Olá, ouvintes. Estamos dando início ao programa Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Ligue e participe, 3386-1400, mande sua mensagem pelo WhatsApp 98486-7633. E você, internauta, ouça e assista ao nosso programa em tempo real no Brasil e no mundo, em www.radioriodejaneiro.am.br e através do Facebook, que agora estamos também linkados no Facebook, né, na nossa página Rádio Rio de Janeiro. Compartilhe, participe, dê a sua opinião, estamos aqui aguardando vocês. Hoje, na mesa de debate, temos Nádia do Couto Vale, não precisa apresentações, nosso querido Dirceu Machado também, já velho companheiro, e Moisés dos Santos, que agora, de um tempo para cá, começou a compor a nossa mesa, né? É o nosso trio, né? O nosso trio aqui de grandes debatedores. Trazemos sempre à luz da doutrina espírita temas que são de relevância, né, para todos nós. Hoje nós estaremos falando sobre a questão do casamento, né? Baseado num texto do livro Vida e Sexo, pelo Espírito Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico Xavier, é casamento. E inicialmente ele coloca assim: será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? E a resposta é um progresso na marcha da humanidade. É uma pergunta que ele traz do Livro dos Espíritos, né, questão 695. E o Emmanuel discorre sobre o tema. O casamento ou a união permanente de dois seres, como é óbvio, implica o regime de vivência pelo qual duas criaturas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. Essa união reflete as leis divinas que permite seja dado um esposo para uma esposa, um companheiro para uma companheira, um coração para outro coração, ou vice-versa, na criação e desenvolvimento de valores para a vida. Imperioso, porém, que a ligação se baseie na responsabilidade recíproca, de vez que, na comunhão sexual, um ser humano se entrega a outro ser humano e, por isso mesmo, não deve haver qualquer desconsideração entre si. Quando as obrigações mútuas não são respeitadas no ajuste, a comunhão sexual injuriada ou perfidamente interrompida costuma gerar dolorosas repercussões na consciência, estabelecendo problemas kármicos de solução, por vezes muito difícil, porquanto ninguém fere alguém sem ferir a si mesmo. Indiscutível nos planos superiores, o liame entre dois seres é espontâneo, composto em vínculos de afinidade inelutável. Na terra do futuro, as ligações afetivas obedecerão a idêntico princípio e, por antecipação, milhares de criaturas já desfrutam no próprio estágio da encarnação dessas uniões ideais em que se julguem psiquicamente uma a outra, sem necessidade da permuta sexual, mas profundamente considerada, a fim de se apoiarem mutuamente na formação de obras preciosas na esfera do espírito. Emmanuel dá uma aula aqui para a gente, né? Já é um espírito diferenciado, né? Ele já traz aqui para a gente uma explanação que por si só já deixa gama, né? Uma gama de... E abre um leque de possibilidades aqui para a gente estar discutindo, né? Estar debatendo, né? E ele continua. Acontece, no entanto, que milhões de almas detidas na evolução primária jazem no planeta arraigadas a débitos cabrosos, perante a lei de causa e efeito, e inclinadas que ainda são ao desequilíbrio e ao abuso, exigem severos estatutos dos homens para a regulação das trocas sexuais que lhe dizem respeito, de modo a que não se façam salteadores impunes na construção do mundo moral. Os débitos contraídos por legiões de companheiros da humanidade
portadores de entendimento verde para os temas do amor, determinam a existência de milhões de uniões supostamente infelizes, nas quais a reparação de faltas passadas confere a numerosos ajustes sexuais, sejam eles ou não acobertados pelo beneplácito das leis humanas, o aspecto de ligações francamente expiatórias, com base no sofrimento purificador. De qualquer modo, é forçoso reconhecer que não existem no mundo conjugações efetivas, sejam elas quais forem, sem razões nos princípios kármicos, nos quais a nossa responsabilidade são esposadas em comum. E a produção do programa colocou uma pergunta aqui para os ouvintes, para os nossos debatedores abrirem aqui o nosso debate, né? Para você, ouvinte, qual a importância do casamento no processo evolutivo da humanidade? Abre aí, né, um debate muito rico, né? Eu vou passar a palavra aqui para a Nádia, para que ela já, como doutora, quem sabe com aquele verbo que só ela tem, possa trazer aí para a gente as primeiras considerações. Pois é, Paulo, a doutrina espírita consagra as uniões pela sinceridade das almas, né? Sejam as reuniões com vinculação de natureza conjugal, afetiva ou sob todos os outros pontos de vista em que estejamos nós nas inter-relações pessoais. Hoje nós vivemos nestes sinais e finais dos tempos, nós temos as relações muito fragilizadas, não é? Nesse mundo liquefeito, não é? Nessa sociedade líquida, como quer o Bauman, e nós vemos também, isso ocorre no campo das relações, quaisquer que sejam. É tudo muito superficial, é tudo muito rápido, muitas pessoas se relacionam sem mesmo saberem o nome das outras. Os nossos jovens muitas vezes estão, como eles dizem, estão nessa, né? E a doutrina espírita, evidentemente, que não pode avalizar esse tipo de aproximação, qualquer que seja o nível em que essas relações estejam se propondo em ambos os casos. Porque, na verdade, a qualidade de qualquer relação depende de ambas as partes. Então, não existe responsabilidade unilateral pela qualidade de uma relação. Desse ponto de vista, o nosso querido Emmanuel nos fala, agora restringindo para o campo da conjugalidade, o nosso querido Emmanuel nos fala das uniões ideais. Essas uniões ideais, segundo ele, que são, como a doutrina espírita nos ensina, devem ser pautadas ou originadas pela comunhão das almas, pela sinceridade dos corações. Tanto que elas prescindem da relação carnal, não é isso? Ele próprio diz isso. Essas são as ideais. Nós lembramos até que o Gandhi viveu isso, não é isso? Ele foi casado, prometido em casamento com 12 anos e a moça tinha 10, moça menina, né? Tinha 9, 10 anos, mas eles acabaram vivendo assim uma conjugalidade absolutamente espiritualizada, não poderia deixar de ser em se tratando o espírito desse quilate. O nosso querido André Luiz, em Nosso Lar, nos fala sobre alguns tipos de casamento. Tipo de casamento por amor, ele próprio já declara que são raríssimos os casos neste planeta e na história do planeta, são raríssimos os casos. Casamento por interesse, não podemos nem dizer interesses materiais, mas há outros interesses também aí que podem sinalizar para uma proposta de conjugalidade, quer seja ela consagrada judicialmente, juridicamente, ou simplesmente pelo compromisso de ambas as partes de viverem ou partilharem, ou passarem a partilhar uma vida juntas, seja na mesma casa ou em casas separadas, como agora também se tem usado fazer. Então, o outro tipo será por dever, é quando ele próprio diz aí nas uniões expiatórias, não é? O próprio Emmanuel se refere a isso. Porque existem uniões provacionais, uniões expiatórias. E também as relações por amizade. Então,
claro que para tudo, inclusive para isso, até porque você vai hipotecar a sua vida, o seu tempo, a sua energia pessoal, moral, energética, interpessoal e também sexual, com a outra pessoa. Então você tem que conhecer bem essa pessoa para depois não se arrepender, não é? E aí, se arrependendo, fica mais complicado. As raízes da relação conjugal estão no céu, justamente por causa dessas interligações entre os espíritos que voltam ao cenário terrestre. Mas há também umas raízes que foram fincadas aqui na Terra. Ou porque a pessoa se sente abandonada, ou porque ela se sente solitária, então ela quer uma companhia para viajar, ela quer uma companhia para ficar em casa. Antigamente se dizia que o homem, por exemplo, procurava mais uma empregada do que uma esposa. Enfim, essas questões. Outras mais na superficialidade, para passar o tempo. Enfim, são várias as questões que estão aí postas. O que é importante nós dizermos é o que cada um efetivamente quer ou quis com a relação. E se estava ou se está preparado para levá-la a cabo. E depois há uma outra questão, porque toda relação inclui ou um acerto de karma ou contrair um karma. A pessoa que casa com outra, casa com o karma da outra. Pelo menos é assim que o Espiritismo nos aconselha, não é? E também a responsabilidade, porque você está entrando num terreno muito delicado, que é o mundo afetivo do outro. Lucas disse, né, paz seja nesta casa. Isso também significa na casa emocional, para que você não leve para o outro inseguranças sobre a sua afetividade, traições, enfim, uma série de nuances que a relação de maior proximidade pode não só ensejar, às vezes até induzir. É isso aí. Estamos falando hoje sobre o casamento, né, na visão espírita. A Nádia já fez aí as colocações iniciais. Para você, ouvinte, qual a importância do casamento no processo evolutivo da humanidade? Dirceu, o que você tem aí para nos abrilhantar? Eu não sei se tem muita coisa para brilhantar, não, mas sempre talvez possa fazer alguns comentários muito pessoais, não tão elevados, né, como seria o desejável. Mas eu queria chamar a atenção para um fato apenas. Todo o casamento que acontece, que isso é uma ilusão que muitos têm, ele está programado no plano espiritual? O que que os nossos ouvintes pensam sobre isso? Será que já está programado? E, infelizmente, pelo menos no que eu penso, a resposta é não. Nem todo casamento está programado no plano espiritual. Isso porque existe uma variável nesse sistema que se chama livre-arbítrio. E as pessoas, quando encarnam, elas se esquecem do que planejaram no plano espiritual. E vêm, então, as simpatias de encarnações e encarnações anteriores. As pessoas se veem num mundo de amizades e de pessoas simpáticas, onde qualquer uma delas poderia ser a companheira ou o companheiro para várias atividades, inclusive para morarem na mesma casa, daí o nome casamento. Então, muitos de nós pensam que realmente já está programado. Como a profissão que escolhem, que nós escolhemos, também não está programada. Pode estar programada, mas nunca, ou pelo menos não se pode afirmar que a nossa escolha no uso do livre-arbítrio coincide com o que foi programado. Senão,
nós seríamos autômatos, o maktub, e não é o que se verifica. Então, é apenas para trazer também à baila esse viés sobre o casamento. Não se pode afirmar, vamos botar essa frase assim, não se pode afirmar que todo casamento estava programado no plano espiritual. Agora, muitos acontecem com a programação já antecipada. Um outro detalhe que talvez possa ser abordado também é se o casamento tem a finalidade de uma elevação espiritual. Parece que uma frase foi lida nesse sentido. E aí ficaria difícil nós... a recíproca não é verdadeira. Não é preciso se casar para ter uma evolução espiritual. Já vista os grandes homens da humanidade, a Nádia citou um deles, Gandhi. A gente pode citar entre nós o Chico, o Divaldo, todos com elevação espiritual e que não se casaram e nem pretenderam casar por vários motivos. Aliás, até na Bíblia tem uma passagem sobre o termo, não vamos confundir o termo, mas o termo eunuco. Uns se fazem eunucos, outros são eunucos por natureza. Uns se fazem para a evolução espiritual. Então, realmente o tema é muito interessante e traz para nós várias faces para a discussão. Eu espero também que os nossos ouvintes participem ativamente. O debate sem a participação dos ouvintes, ele perde o significado. É importante esse envolvimento do movimento espírita, das pessoas que estão aí ouvindo a nossa Rádio Rio de Janeiro, que agora a gente rompeu todas as barreiras, né? Estamos aí no Brasil e pelo mundo afora, né? Com a transmissão via internet, então estamos aí para tudo. Vamos isso lá. Era para quem dizia que o rádio ia morrer. Não é isso? Agora, o rádio tem imagem, então... O rádio é um avanço, né? A Rádio Rio de Janeiro na vanguarda disso tudo, né? Isso é que é mais importante. Moisés, nosso querido amigo, o que você tem aí para nos trazer também? A doutrina espírita, sempre clara e precisa, vem nos apontar rumos libertadores. Segundo Pedro de Camargo, no livro Em Torno do Mestre, todos nós somos espíritos criados à imagem e semelhança de Deus e, portanto, somos tais quais diamantes brutos que trazemos dentro de nós as propriedades superiores das células com condições de serem desenvolvidas a partir de estímulos que nós estabelecemos para elas, no caminho da evolução. Como um diamante só pode ser lapidado por outro diamante, assim também o ser humano, o espírito, precisa estar em contato, precisa conviver, precisa medir, testemunhar seus próprios valores em comunhão dentro do lar, em convivência, estabelecendo rumos, então, na oportunidade da conjugação matrimonial. Então, o objetivo do casamento é justamente esse. Por isso que os espíritos responderam que é um progresso na marcha da humanidade. Porque nós temos que estabelecer os limites dos nossos direitos, temos que despertar na consciência do cumprimento dos nossos deveres, aprendemos a tolerar, aprendemos a desenvolver a empatia, que é nos colocarmos no lugar do outro, e buscarmos essas relações pessoais que Jesus nos convidou a estabelecer quando disse, antes dessa passagem, quando se fala de alguns espíritos que não optam pelo casamento, fazem-se eunucos, em Mateus, Jesus explica aos apóstolos: em verdade, o homem sairá de sua casa, deixará seu pai, sua mãe, seus irmãos, suas irmãs, unir-se-á a sua mulher, e eles não serão mais dois, mas uma só carne. Ou seja, tudo que nós fazemos para o outro, nós estamos fazendo primeiramente para nós mesmos. Então, uma forma de nós encontrarmos harmonia, estabelecer valores que vão ser desenvolvidos como célula maior para a sociedade, que é a construção da família, e aí está o convite da doutrina, né? Vamos construir uma sociedade melhor, vamos construir um mundo melhor, vamos fazer da família também um núcleo restabelecedor da nossa saúde espiritual. Então, ao estabelecermos
essa conjugação entre seres, criando oportunidades, cumprindo os nossos deveres, nós estamos testemunhando, estamos considerando os próprios valores, aprendendo a conhecer a si mesmos e desenvolvendo a marcha do progresso. Então o casamento é muito importante nesse sentido, no sentido da evolução, de que passamos a nos conhecer, aprendermos a servir, a renunciar, a amar e a viver as leis de Deus dentro de cada um de nós em convivência plena com os mais próximos. Estamos aqui com um mundo de participações no Face, já no WhatsApp também já está chegando várias participações e temos algumas coisas aqui, ainda temos 4 minutinhos, dá para a gente aqui, cadê, quem é que botou isso aqui? Não botou o nome, mas aqui, quando estamos casados devemos respeitar um ao outro, e quando o marido te trai, o que fazer? Nádia. Você está olhando para mim, é isso? Ô Paulo, nós estamos sentindo falta também das suas observações gerais sobre o assunto. Eu posso até falar. Então pronto, ouvinte é o pessoal do Face, então ele vai falar, eu volto depois do intervalo. Eu sou suspeito para falar porque eu tenho um casamento que eu não posso fazer qualquer consideração negativa, né? Hoje completo 19 anos de casado. Parabéns, Minha beleza. esposa aí, Como é o nome dela? Isanete Guedes. Isanete, um abraço para você, um beijo, Isanete. A gente tem 19 anos de bom convívio. Posso dizer assim que nesses 19 nunca brigamos. Sempre discutimos pontos de vista, né? Eu acho que o casamento, ele tem isso, né? Quando as pessoas realmente compreendem a finalidade da união de dois seres, tudo dá certo, né? Criação dos filhos, né? Porque a gente sabe que no casamento um dos pontos que é bem... nevrálgico da relação. É a relação dos filhos, porque um quer criar de uma maneira, o outro quer de outra, a educação acaba não batendo. Eu e minha esposa, graças a Deus, a gente negocia tudo. Como devemos lidar com meu filho, todas as pessoas, todo mundo fala... Em off, né? Sempre Primeiro em off. Depois, na frente das crianças, é uma posição Quando só. eu faço alguma coisa que ela acha que não está certo, quando ela faz, a gente conversa depois no quarto. Na hora ninguém fala nada, fica quieto, aceita e depois a gente conversa. Esse é o caminho, né? O casamento, ele tem tudo para dar certo. Basta que as pessoas aprendam a ceder, a conversar, a negociar, né? Porque é uma relação que precisa ser negociada. Então, isso é o mais importante. Eu estou aqui, né, comemorando aí os meus 19 anos. Estou na Rádio Rio de Janeiro, é claro, aqui. Fazendo uma declaração de amor para a Isanete. Declaração de amor, porque ela merece. Ela é uma pessoa muito equilibrada. Moisés conhece a Isa, né? Conhece a Isa. Uma pessoa muito espírita também, né? Que é uma coisa que nos facilita muito. Temos uma linha de pensamento muito parecida. Então, isso tudo... Mas existem os casamentos que são com pessoas diferentes, né, que são muito diferentes. E que muitas vezes parece que torna um casamento inviável. E que, na verdade, não é bem assim. Para quando as pessoas querem, quando as pessoas realmente querem fazer a coisa acontecer, tudo é possível, né? A questão da religião é importante porque facilita muito, né? Mas há valores superiores que, sendo comuns, mesmo que os cônjuges tenham religiões diferentes, pautam a relação, esses valores superiores que sejam comuns a ambos. E eu acho que serve até de resposta aqui para a pergunta, né? De quem? Ela não botou o nome, ela não se identificou, né? Que fala sobre a questão de trair tudo, né? Eu acho que, claro, a traição é uma forma de romper com a, né, com a confiança, né? Isso é muito complicado. Certamente rompeu com a confiança. Rompeu com a confiança, né? É claro. E aqueles que julgam que podem trair, aspas, no escuro, né? Por baixo dos panos, na verdade a lei nos espreita a todos e é uma forma de aquela criatura estar contraindo karma para o futuro. Claro. Nosso querido Michel já está ali, ó, tocando a nossa vinhetazinha, dizendo que está na hora do intervalo. Vamos dar então um pequeno intervalo e voltamos já com o Debate na Rio. Debate na Rio. Rádio Rio de Janeiro, 24 horas com você. Muito bom ter você no Clube da Fraternidade. Graças à sua contribuição é que este programa está no ar pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Obrigado, obrigado.
Mednesp no Rio de Janeiro, entre os dias 14 e 17 de junho, acontece a 11ª edição do Mednesp, Congresso de Saúde e Espiritualidade com o tema central Ciência, Saúde e Espiritualidade, construindo práticas e desenvolvendo saberes. O evento acontecerá durante o feriado de Corpus Christi no Rio Centro. Não perca essa oportunidade, participe. Inscrições pelo site www.mednesp2017.org.br ou através do telefone 0 operadora 2122154476. Organização Associação Médico Espírita do Brasil, IAME Carioca. Ninguém tem o direito de decidir pela vida do outro. O nascimento de uma criança é a alegria de muitas outras vidas. Deixe que essa criança cresça, aprenda, sonhe, tanto quanto você já cresceu, aprendeu e sonhou. Campanha pela vida contra o aborto. Compromisso da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade com você. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora, é o que eu amo. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Agora, com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o seu futuro, de acordo com a sua vocação. Quem conhece o novo ensino médio, aprova. Já é assim com 72% dos brasileiros, segundo pesquisa do IBOP. Acesse mec.gov.br e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Vem aí, 6ª edição carioca da Mystic Fair. Venda de livros, produtos metafísicos, presença de autores, terapias holísticas, palestras gratuitas sobre espiritualidade, doutrina espírita codificada por Allan Kardec e muito mais. Dias 6 e 7 de maio, do meio-dia às 10 da noite, no Clube Monte Líbano, ao lado da estação Jardim de Alá. Informações www.mysticfair.com.br ou ligue 3010-9565, 3010-9565. Mystic Fair Brasil, no Rio de Janeiro. Você não pode perder. A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta O Céu e o Inferno. Peça teatral que convida você a voltar à França do século XIX. Diversos espíritos contam o que encontraram depois da morte. Peça teatral baseada no livro de Allan Kardec. Apresentação dias 6 e 7 de maio, sábado e domingo às 19 horas. Teatro Popular Oscar Niemeyer, Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, sem número, no centro de Niterói. Informações 3088-6519. Ingressos à venda no Instituto Espírita Bezerra de Menezes, Rua Coronel Gomes Machado, 140, no centro de Niterói. Informações 3088-6519. O Céu e o Inferno. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a emissora da fraternidade. 13h28. Debate na Rio. Olá, ouvintes, estamos de volta com o Debate na Rio. Hoje estamos tratando do assunto sobre o casamento na visão espírita, né? A pergunta da produção para você, ouvinte: qual a importância do casamento no processo evolutivo da humanidade? Trouxemos hoje um texto do livro Vida e Sexo do Emmanuel, que é o capítulo 15º, que é casamento. Então, é importante aí, é um tema que está na vida da grande maioria da população, né? E eu vou voltar para a pergunta da Cris. Ela agora se identificou quando ela está falando sobre a questão da traição, né? Do adultério, né? Que ocorre no casamento. E tem mais uma pergunta que eu acho que você pode fazer logo um pacote e responder as duas. Da Fátima de Nova Iguaçu. Qual é o nome dela? Cris. A Cris, ela só botou Cris, tá bom. E tem uma aqui da Fátima de Nova, você falou assim: são muito habituais as discussões entre marido e mulher que às vezes chega a comprometer seriamente a paz familiar. Que conselho você daria? O adultério e essa relação de atrito. Bom, primeiro vamos começar por essa aí, porque você também já sinalizou qual é o caminho, não é isso? É conversar. Diálogo é sempre toda e qualquer solução para toda e qualquer situação que possa vir a ser conflituosa. Naturalmente que aí depende da reação do outro, não é isso? Porque às vezes em qualquer relação, vai com boa intenção para discutir uma coisa, não estou falando de DR não, ainda, estou falando discutir a relação
nas relações de modo geral, o que se aplica também à relação conjugal. Então, um vai abrindo, como você disse, Paulo, essa abordagem, não é isso? Não, é bilateral sobre a mesma questão, e a outra pessoa, a outra parte, já vem invectivando, fala mais alto, grita, esperneia, quase que bate. Então, aí às vezes isso fica mais complicado. É claro que a pessoa que esteja mais equilibrada pode ficar calada, podia dar muitas e pode dar muitas respostas, mas deve ficar calada nesse momento e, se for o caso, retomar o assunto. Se não for o caso, não retoma o assunto, né? Encerra ali aquela questão. Agora, o adultério, você veja, o simples fato de o outro invectivar com aquele que de boa vontade buscou uma solução amigável, até do ponto de vista vibratório, isso já é um adultério da relação, ou pelo menos da proposta que deveria estar ali presente na relação conjugal ou em qualquer outra. O adultério, nós sabemos, é um tipo de corrupção, na linha em que Platão usou o termo, não é isso? E em que está posto lá no Evangelho, não é? O adultério não é só o conjugal, é tudo aquilo que compromete, que faz com que haja um elemento, uma energia que vai subtraindo a qualidade ideal daquela proposta relacional. Quanto à traição, isso é efetivamente uma quebra do contrato moral. Nós estamos aqui não mais falando só de contrato juridicamente posto, como na nossa sociedade se faz de assinar um papel, mas há um compromisso moral quando as pessoas decidem unir as suas vidas e viver essa união de uma outra forma, mais livre do ponto de vista jurídico, o que não exime nenhuma das duas partes de qualquer responsabilidade para com o mundo afetivo do outro, né? Porque aí deve cada qual infundir segurança no mundo afetivo do outro. Sem pieguismo nem nada, mas infundir essa segurança para a relação ir se alimentando nessa permuta energética. A traição é um espinho que uma pessoa coloca no coração do outro, porque o outro tem uma expectativa de solidariedade na afetividade, não é? E se a pessoa não está mais satisfeita, me arrependi, eu combinei lá no plano espiritual, mas cheguei aqui, fiquei encarnado, aí passou uma barriguinha tanquinho, né? Uns músculos não sei como e tal, então ficou encantado, estabeleceu uma relação que não estava programada, mas claro, como eu disse anteriormente, é a liberdade do indivíduo aqui que fica solto com esses convites, alguns até inferiores da matéria, e isso enseja aquela serpentezinha assim da traição se insinuando. Se você se arrependeu, separe-se, não é isso? Depois de tentar todas as possibilidades. A doutrina espírita também contempla isso, está no livro do Emmanuel, não é isso? Em último caso, quando a qualidade da relação estiver mas tão ruim, a ponto de comprometer a consecução dos objetivos relativos aos outros compromissos na encarnação que você assumiu em um compromisso pré-natal, não é isso? Antes de encarnar, então você se separa, mas não antes de esgotar todas as possibilidades. A traição é absolutamente desnecessária, é um sinal de inferioridade daquele que trai e revela, às vezes, muito a superficialidade com que hoje são vistas as relações na nossa sociedade planetária. Às vezes nós ouvimos assim, em entrevistas com celebridades, aí o entrevistador pergunta assim, você já foi traído? E a pessoa responde com a maior tranquilidade, já sim, mas também, sabe de uma coisa, eu já traí muitas vezes. Então, isso é um menoscabo, é um menosprezo à relação que todo ser humano, inclusive ele próprio, merece, né? Eu me lembrei de um palestrante que foi lá na minha casa, que ele falou dois conceitos, de normalidade e de naturalidade. O que muitas vezes para as pessoas é normal, não é natural, né?
um palestrante muito amigo meu, tal de Moisés dos Santos, que falou isso lá na minha casa, eu gravei isso, né? Porque, né, nem tudo que está hoje passando como normal é natural, né? Então esse é um dos... Nós estudamos isso, hoje já até escrevi sobre isso, como normose, né? Que é a doença do que supostamente deveria ser normal. Né? Vamos lá, Mariana mandou uma pergunta aqui, ela falou assim: o que dizer do casamento em que os cônjuges se mantêm com o discurso de não afetar os filhos, mas que na realidade já estão separados e com muitos conflitos? Dirceu. Já está falando que eu vou te dar pergunta fácil? Meu Deus. Olha, para mim realmente é uma pergunta de difícil resposta, porque eu acho que as pessoas que têm a vivência no assunto são mais capacitadas a responder. Eu, por eventualidade, não tenho filhos, então fica difícil responder essa pergunta, sabe? Talvez eu faria como aqueles programas de televisão, pergunta aos universitários que podem ter essa experiência e podem responder mais adequadamente para o nosso público, mas eu não estou me eximindo de alguma outra pergunta que seja feita. Não, porque às vezes a relação ela é tão ruim que ela acaba sendo negativa para os filhos, que é os atritos, né, na frente dos filhos. Né? Então... Posso falar? Claro. Supostamente, os adultos acham que escondem a qualidade ruim da relação que já estão vivendo. Mas as crianças são extremamente perceptivas. Elas captam coisas que nós achamos que elas não são capazes de captar. Um psiquiatra norte-americano infantil, Robert Coles, ele tem uma experiência clínica e ele diz que aos 2, 3 anos de idade, um pouco antes, 1 ano e meio, tudo, nós dizemos muitas coisas na frente das crianças porque achamos, eles são bobinhos, não entendem nada. Não, ele está provando que tudo que é dito e feito diante das crianças, elas assimilam por algum tipo de mecanismo que eles não conhecem, mas nós conhecemos como espíritas, e depois essas crianças, em momentos subsequentes na vida, até mesmo a adultez, eles reproduzem aquilo ou revelam um comportamento reativo àquela situação a que estiveram expostos muito precocemente, digamos, né? Vamos lá, temos aqui 2 perguntas que eu vou levar para o Moisés. Uma porque a pessoa fala assim, pergunta para o Moisés. Exatamente. Eu não posso passar para ninguém, né? Que foi a Maria Cláudia Ribeiro. O casamento como cerimonial não é feito na doutrina espírita. Por que as pessoas têm essa tendência em buscar rituais na doutrina? Será resquícios do passado? Maria Cláudia Ribeiro. E tem outra aqui, Joana de Petrópolis. Sou espírita, mas me casei na Igreja Católica. Por que no espiritismo não tem cerimônia de celebração de casamento? Então, na mesma linha... Então, parabéns para a Cláudia, que fez essa pergunta maravilhosa. E não poderia deixar de ser, porque é minha esposa que está fazendo a pergunta. Então, nós conversamos muito isso em casa, estudamos, fazemos o culto do lar. Ainda bem que ela não fez sobre conflito, né? Ainda bem. Então, justamente, né, a gente faz muitas palestras e no final da palestra, às vezes, vem uma pessoa e diz assim, você poderia fazer a prece no dia do meu casamento? Ainda com esse vestígio, né? As pessoas veem o palestrante como se fosse o sacerdote. Talvez de outra vida passada, não sei, mas não é o meu caso mais, porque eu não sou mais sacerdote, eu sou espírita dessa vez, né? Então, na doutrina espírita, nós temos esse convite, a libertação dos aparatos exteriores, que o Emmanuel diz que tudo isso representa somente vaidade humana, a necessidade de uma satisfação à sociedade, as condições, as pompas, as glórias, as honras, todo o dinheiro que poderia ser gasto em outra ocupação muito mais útil, dentro da vaidade, da expressão do luxo, e às vezes não é o que traz realmente no coração. Então a doutrina vem nos convidar a estabelecer um rumo diferente, o rumo do coração e a consciência plena no altar divino, que é muito mais relevante do que a satisfação para a sociedade. E isso é realmente uma proposta libertadora, e que todos nós ainda temos algum vestígio, alguma ligação, e se não fizermos essa satisfação à sociedade, parece que fica um vazio. Mas é o convite, e toda a transformação exige empenho. Nós trazemos esse vestígio lá do passado,
transferíamos a responsabilidade religiosa nas mãos do representante suposto encarnado, mas agora nós temos a ligação direta com Deus. Então a nossa conexão com Deus, a nossa certeza, a própria consciência, os ditames do coração é que vão valer muito mais do que um papel assinado, do que uma testemunha que compareceu para saber se realmente é aprovado ou não o casamento. Essa ligação maior do espírito é da lei de Deus. E essa consciência do espírita é muito maior do que o que é passageiro na Terra. Então não há necessidade desse aparato, mas para aquele que já assim se considera. Não é obrigatório, porque a doutrina não faz proibições, não condena, ela sempre nos convida a nos libertarmos. Eu queria apenas fazer um adendo aqui ao que o nosso irmão falou. O homem não é uma ilha, não é isso? É uma célebre frase. Ou seja, tanto o noivo quanto a noiva têm relações sociais com amigos e amigas. Eu vejo, do meu ponto de vista, uma iniciativa muito adequada, que se reúnam em frente a uma mesa com petiscos, etc., comemorando uma data realmente feliz para todos. E nesse ambiente, eu também penso ser adequado, da mesma forma que num féretro, num enterro, que se dê a palavra a alguém, ou que se peça a alguém para fazer uma prece. Isso mostra também uma ligação com o plano espiritual. Quer dizer, eu não vejo como não ser adequado. O irmão também não falou que não era adequado, apenas que era dispensável, não é isso? É dispensável. Se não vai, não é um culto, não é uma coisa assim, mas fulano pode falar uma palavrinha, uma coisa desse tipo, e a pessoa pede por aquele casal, etc. É uma prece que deve ser feita em qualquer ocasião, em qualquer lugar. E acho que numa cerimônia, não cerimônia no termo oficial, mas numa reunião de amigos como esse, eu vejo com bons olhos que se lembrem de endereçar ao Pai Criador uma prece. O ritual que é o problema, né? Quando criamos rituais. Mas, isso é fora de ritual. Né? O que vai falar não está vestido de especial para aquilo, não existe um altar, não existe, é apenas uma prece em nome de todos. Talvez até levem um Pai Nosso, onde todos conhecem essa prece, e acho até bonito que façam isso em famílias que não queiram ter uma igreja, uma coisa assim. Fala, Nádia. Não, eu ia nessa linha também, porque nós devemos fazer prece em todos os momentos, né? Por gratidão a Deus e tudo, e para pedir forças e bom encaminhamento para todas as nossas ações na nossa encarnação. Então, fazer uma prece de uma forma como nós fazemos em situações normais da nossa vida e tudo, também é bem-vinda nessa ocasião. Mas também o Moisés não disse que não é bem-vindo, né? Ele disse que é dispensável do ponto de vista ritualístico, né? Celebração. Foi o ritual que o Moisés estressou, né? Colocou um ponto importante como sendo um ponto doutrinário. O convite da doutrina espírita é que nós nos libertemos desse misticismo. Exatamente. Desse espírito de sistema. Isso nós já estivemos presos em diversas encarnações, onde não tínhamos a responsabilidade da construção do desenvolvimento espiritual da intimidade. E o dever íntimo recai sobre cada um, e também nessa questão. Então, quando nós transferimos isso para outro, então que se faça a prece, que seja o pai da pessoa que vai se casar, que diga a mãe, e não a pessoa desconhecida. Então, quando a pessoa vem e te convida, e ela não te conhece, você não faz parte da família, e ainda traz esse vestígio, alguém que é o representante, que eu não sou capaz e o outro é, então que ele faça por mim. Então, não é orar por mim, eu é que vou orar, eu é que vou falar, nem que não seja bonito, mas que seja do coração. Nós estamos presos a esses rituais, e aí esse é o convite, libertação
mística e dos mas rituais. por outro lado, não é? Ainda bem que a pessoa lembra de fazer uma prece e de pedir uma prece a alguém, não é? Eu me lembro aqui do casamento de um casal amigo meu, né? Amigos mesmo do coração, aí eles fizeram na festa, fizeram uma festa de casamento e botaram fizeram uma festa caipira. Fizeram ensinação, tudo, daí pediram para eu falar alguma coisa. Eu falei umas palavras rápidas sobre a importância do casamento, do respeito mútuo. Mas no casamento caipira você era o padre? Não, graças a Deus não. O padre estava lá e tinha até o pai da noiva com uma espingarda. Foi muito... Mas falei sobre a questão da importância da relação do ser humano, de respeito. Ponto. Não apresentei eles a Deus porque a gente não precisa, é que nem o batismo, né? O que é batizar? Apresentar uma criança a Deus que veio de Deus. A gente faz, porque Deus está com Alzheimer, esqueceu que mandou aquela criança, então eu vou, lembra que, né? A gente tem que ter esse cuidado. Mas às vezes a gente fala uma coisa ou outra para agradar, né? Eu acho que quando a gente fala, lembrando da responsabilidade da união de duas pessoas, está tudo bem. Né? A gente não pode fazer um ritual de bênçãos do casamento, que aí já a gente sai do ponto e vai para a ritualística que a gente não quer. Passar aqui uma pergunta para o Dirceu. Quais as responsabilidades que um casamento implica aos cônjuges, tanto material quanto moral e espiritualmente falando? Ramon de Cabo Frio. Quais as responsabilidades? Que um casamento implica aos cônjuges, tanto no material, moral e espiritualmente. Olha, a primeira que me vem à cabeça, que aliás devia ser para todas as pessoas, é o respeito. O respeito e o amor, né? O respeito e o amor são fundamentais. Com relação ao respeito, não precisa ser cultivado. O respeito é uma coisa inerente, que devia ser inerente a todas as pessoas. Com relação ao sentimento de carinho, de amor, eu ouvi de uma frase de uma pessoa e que realmente aquilo é correto no meu ponto de vista. Ele falou assim, olha, o amor e o afeto é como uma planta que tem que ser cuidada, tem que ser regada, tem que ser adubada, né? Tem que se mostrar o cuidado ali com aquela plantinha, senão ela, com o tempo, ela vai morrer. Eu não sei, na época eu achei uma comparação muito adequada, porque a maioria dos casos onde se tem a chamada traição é consequência de uma decepção por um dos cônjuges, onde não há o cuidado, onde não há o carinho, onde não há a alimentação daquele sentimento para o outro se sente abandonado. A maioria das crises que existem é justamente a solidão. E a solidão se verifica mesmo junto de pessoas, mas a pessoa se sente abandonada, não está cuidada, como uma planta que precisa de ser cuidada. É exatamente isso. A gente tem aqui participações de tudo, que até eu vi aqui até da Suíça. Tem gente. Opa, quem é da Suíça? Eu estou tentando achar aqui, mas eu não consegui. Porque deixa eu ver se eu consigo me logar aqui de novo no Face. E qual foi o outro país? Não, foi de Suíça, do Brasil tem vários estados, né? Vai dizendo isso, para as pessoas para as pessoas saberem e continuarem falando conosco. Eu estou querendo entrar aqui no Face, entra aqui, Face, me ajuda aqui, por favor. Pronto, vamos entrar aqui, deixa eu ver se eu encontro. Não, ele sumiu, é isso? Sumiu tudo. Isso é uma traição do Face. Não sei se houve alguma instabilidade aí que deixou. Tânia, né? Tânia Stidville? Isso, ela mesmo. Beijo, Tânia. Deus te abençoe aí em Schaffhausen. Beijo para você e para todo mundo aí. Eu, como pessoa aqui, conhece todo mundo. Né, vamos lá, gente. Vamos. Você tem a dizer. O que vocês têm a dizer de um casamento de 24 anos e que só teve relação sexual durante os primeiros 3 ou 4 anos? Vivem uma vida tranquila, nunca houve briga séria e sem traições. A mulher espírita. Quem está falando isso não disse o nome. Nádia. Eu acho isso esplêndido, porque cada um deve viver a relação que escolheu e com a qual se compromissou da forma que o fizer mais feliz, ou que a fizer mais feliz. Se essa é a forma mais adequada para a conjugalidade dessas duas pessoas, isso é ótimo. Inclusive, já é um treinamento, se não a realização mesmo, dessa união ideal de que nos fala o Emmanuel neste mesmo texto.
em que há apenas o interesse estritamente espiritual na comunhão dessas almas, que prescindem da conjunção carnal. Para elas não é mais importante, não é interessante, e elas se sentem planificadas na permuta de energias que não tem que ter o concurso das energias sexuais. Não é isso? Porque toda a conjugação sexual, do ponto de vista carnal, implica numa permuta de energias, mas toda relação implica em permuta de energias. E quando essa relação se dá por planificada com a conjugalidade espiritual, é um grande exercício para as pessoas já viverem essa união ideal na Terra, que o próprio Emmanuel diz que são raríssimas, mas que estão já no caminho para esse tipo de relação, com esse tipo de espírito, né? Vamos lá, a gente tem aqui 3 minutinhos. A infecundidade matrimonial e a frustração que pode trazer consigo é, por vezes, fonte de desavença e incompreensões. Na opinião de vocês, que sentido devem dar ao casamento os esposos que não têm descendência, que não conseguem ter filhos? Vamos observar a vida do codificador, professor Hippolyte Leon Denisard Rivaio, casado com Amélie Boudet, não teve filhos. Seus filhos foram os livros. Seus filhos foram sua divulgação, sua busca por interpretar e codificar a mensagem dos espíritos superiores. Então, o que falta, às vezes, na vida, é encontrar uma ocupação útil que nos faça realmente satisfatória essa vida, tornando-nos felizes pelo objetivo. Se existe essa situação momentaneamente, vamos nos ocupar, vamos nos doar, vamos acolher uma criança que não tem pai. Existe uma passagem muito bonita, né, você falou do Gandhi, né? Quando um muçulmano ele estava em greve de fome, e o muçulmano mandou que ele então se alimentasse, porque ele não poderia fazer aquilo, porque o muçulmano sabia que ia para o inferno. Aí ele disse: por que você vai para o inferno? Aí eu vou para o inferno porque eu matei uma criança hindu. E agora existe uma outra situação em que eu vivo fatalmente para isso. Então acolha uma criança hindu, e eu sei um caminho que você vai para o céu. Acolha uma outra criança. Então a gente às vezes não precisa ter o próprio filho por vias físicas, mas a gente pode adotar uma criança e encontrar um sentido para viver. É isso que falta na gente. E os alunos foram os filhos do Kardec. Sim. Não é isso? Os alunos e também aquelas crianças em situação de rua, que pouca gente sabe que ele recebia na própria casa e dava aulas grátis para elas. E a nossa adorável, maravilhosa Gabi, a doce Gabi, como ele chamava, fazia lanche para as crianças em situação de rua. Na verdade, todos nós ainda somos os filhos de Kardec, somos né? os filhos de Kardec, com honra, né? Com honra. Só que, rapidinho, Luiz da Ilha mandou aqui: não há nada mais excelente nem mais belo do que marido e mulher governarem a casa em perfeita concordância. Isso aí, Luiz. Perfeito. Parabéns, Luiz. Participa de todos os nossos programas. Eu não podia deixar de ler aqui. Ele é habitué da rádio. Então, estamos chegando ao final do nosso programa. A todos aqueles que vivem aí as suas relações, né, conjugais, de provas, as melhores, as piores. É importante, por dever, por amizade. Por amizade. O importante é a gente viver dentro da maior cordialidade possível dentro da casa, né? É negociar todos os pontos de vista, tentar viver bem. Porque o casamento é uma criação de Deus, né? Tá aí, né? Deus nos proporcionou a oportunidade de formarmos um núcleo, né, em torno do casamento. Então, por que não tentar viver esse núcleo da melhor maneira possível, né? Estamos encerrando o nosso programa. Fiquem todos em paz, com Deus. E estamos aqui marcando um encontro quinta-feira que vem, que teremos um outro tema para ser debatido. Debate na Rio.